Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Ellen e hoje eu vim dar sequência à nossa série de vídeos. Eu estava falando, no vídeo anterior sobre a quinta sessão, sobre tudo que aconteceu, sobre a internação, e eu terminei falando sobre o meu possível desmaio, Eu estava falando sobre o meu desmaio. Antes de acontecer esse desmaio, eu estava falando com o meu namorado, a respeito da minha possível ida para o CTI. Só que na minha cabeça, eu ia pro CTI. Então eu liguei para ele e conversei com ele sobre isso, sobre a minha ida realmente para o CTI. E ele conta, ele relata que parecia ser a última vez que ele falava comigo. Ele sentiu isso. E mesmo assim ele me passou força, Ele falou assim, vai estar tudo certo, nós temos uma promessa, você tem milagre, você é um milagre, vai dar tudo certo. E ele acreditava muito nisso. Só que dentro dele, dentro do coraçãozinho dele, ele tava sofrendo, Porque eu passei por tantas coisas, parecia assim que a minha cota de milagres encerrou, Porque eu tive muitas situações e Deus me curou de todas, sabe? Eu consegui sobreviver a todas as sessões. Só que nessa, parecia que tinha encerrado. A minha cota já era, Ele tinha medo disso, Ele convidou uma colega dele de trabalho para orar. E assim, ele só queria que Deus cuidasse e me curasse, Que desse tudo certo. Ele aqui em Almenara e eu lá em Belo Horizonte, lá no hospital. Por fim, eu desliguei o telefone e como eu relatei no vídeo anterior, nós tínhamos, eu e minha mãe, nós tínhamos uma técnica de desmaio, porque eu dava uma morredeirinha, sabe? Desmaiava, desfalecia. Então, assim, a minha mãe levantava as minhas pernas e eu voltava, sabe? Eu ficava bem. E aconteceu novamente, Eu estava deitada e eu só gritei ela estava conversando com a médica, Aí a médica se despediu dela, a médica saiu e ela veio até mim. Quando ela chegou até mim pra guardar o telefone, eu falei assim, mãe, fica aqui do meu lado. Aí ela, tô aqui, eu tô aqui perto de você e tal. Mãe, levanta minhas pernas, que eu estou desmaiando agora. E nesse momento, eu apaguei. Eu não me lembro de nada. O que eu vou relatar agora são fatos que me contaram, a minha mãe, os enfermeiros do hospital. E assim, eu desmaiei. A minha mãe, como ela é técnica em enfermagem, ela fez a massagem cardíaca, pra eu poder voltar, porque realmente eu apaguei. Ela tentou me reanimar, A enfermeira que estava tentando funcionar a minha veia, ela foi atrás, da equipe médica para poder vir me socorrer, naquela emergência. Foi algo assim surreal. A minha sogra, ela tinha vindo, pra Belo Horizonte pra me ver e tudo, e ela estava nesse momento, Ela teve esse encontro com a enfermeira, então as duas foram atrás da equipe médica, que foi aquela correria, minha mãe tentando me reanimar no quarto, os médicos vindo, aquela junta médica, junto com os enfermeiros, tudo certinho. Vieram, tiraram a minha mãe, pra poder eles fazerem, o que tinha que ser feito, tentaram fazer. Fizeram de tudo, eles não encontravam veio, não conseguiam encontrar. Isso estava acontecendo aquela loucura. Agora eu vou contar o que eu lembro, tá? Eu acordei, abri os olhos, eu olhei pro lado, que era onde tinha o suporte de soro, Eu olhei pro lado e senti Jesus. Vou ser bem sincera, eu senti Jesus do meu lado e tava tocando em tudo, sabe? Tocando em mim mesmo, tocando nos medicamentos, tocando em tudo. E eu fiquei em paz, eu fiquei tranquila, eu fiquei assim, sem ter medo, não tive medo. Nesse momento eu não tive medo. Quando eu abri os olhos, a primeira pessoa que eu enxerguei assim, da equipe médica, foi uma oncologista, E assim, quando eu abri os olhos, eu falei assim, doutora Roberta. Aí quando ela me viu falando, ela acordou e começou a tentar, funcionar, a veia e tudo. Eles tentaram pegar, até no pescoço, nada. E ela só gritava assim, ela tem que ir pro CTI, tem que arrumar uma vaga e não sei
que vai ter que arrumar, vai ter que arrumar. Aí eles já pegaram a maca e me jogaram essa maca e vai dar tudo certo. Aí eu feri minha pressão, a pressão tava quase zerada. Aí ela feriu novamente e ela falou essas palavras: tá zerada, desce agora. E me puxou, sabe? Me puxou e desceu comigo. Ela não queria nem saber se tinha vaga ou não tinha, mas tinha que dar um jeito. E desceu comigo, desci uma rampinha, né? E pra gente ir pro elevador. Chega no elevador, eu apaguei, não me lembro de nada. Eu só lembro que quando eles me colocaram na cama do CTI, eles inflavam aquela cama. E ao inflar essa cama, eu tô falando o que eu senti, que minha vida estava sendo devolvida. Eu tava realmente inflando junto com aquele colchão. Aí eu acordei, de verdade, bem, eu só falava assim: nossa, já tô no CTI. Aí todo mundo assim: tá tudo bem? Tudo bem, tô ótimo, assim, meus exames não estão bons. Porque eu sabia, né, o que estava acontecendo, eu sabia da minha imunidade, eu sabia da minha hemoglobina, eu sabia que as minhas plaquetas estavam muito ruins, né? E assim, eu sabia que eu não podia nem fazer uma microcirurgia que poderia acontecer poderia acontecer um sangramento e levar a hemorragia. Eu sabia de tudo. E eu relatei isso tudo pra médica do CTI, mesmo ela sabendo, né? Aí ela: nossa, você sabe de tudo. Eu sei, lembro de tudo, tô ótima. Aí ela perguntou como é que estava a minha respiração. Eu falei assim: doutora, olha a minha saturação pra ver se é necessário ou não utilizar o O2. Ela olhou e tava um pouquinho baixa, né? Aí, né, ela perguntou se eu queria colocar. Eu falei: você pode colocar. Colocou o O2, tudo certinho. Só que aí, gente, como eu falei pra vocês, eu precisava tomar medicação. E eu não tinha como tomar sem ser funcionado, né? E assim, eles tiveram que fazer uma microcirurgia em mim, né? Pra poder fazer essa punção. Uma cirurgia foi aqui no pulso, né? E a outra aqui, na artéria, no pescoço. E aí, era vida ou morte, né? Não tinha outra opção. Eu tinha que fazer aquela microcirurgia, né? Mesmo sabendo dos riscos que eu poderia correr, né? Com essa microcirurgia. Minha mãe teve que assinar um termo, tudo certinho, como é padronizado, né? Em todo o CTI. E foi isso que aconteceu, né? Essa médica lá foi, né? Toda delicada, fui fazer essa cirurgia, né? Primeiro eu fui no pulso, a microcirurgia, né? Pra abertura, né? Dar um pontinho, tudo certinho. Cortou, não aplicou anestesia, cortou, costurou. E eu senti tudo. A anestesia não pegou, assim, ou então não pegou da forma que deveria pegar. Eu senti tudo. Tudo, toda a dor de cortar. De tipo assim, cortar sua pele. Eu senti cortando, eu senti a agulha entrando. E eu chorava. E a médica falava: você tá tudo bem? Eu falei assim: tá doendo? Não, doutora, eu só quero que fique bem. Só quero que tudo fique bem. E assim, eles colocam, né, um pano, deve te tampando pra você não ver, né, esse corte e tal. Até pra também não ter infecção nem nada do tipo, né. E eu sentia tudo. Quando terminou a primeira, né, aqui, quando terminou, eu só sabia chorar. Aí ela: tá tudo bem, ela toda preocupada, assim, ela e a equipe. Eu falei assim: doutora, eu estou ótima, eu estou viva. O mais importante é que deu certo. Aí fui pro pescoço, né, gente? Que não foi fácil. Cortou novamente, costurou, fez tudo que tinha que ser feito. E eu senti tudo novamente. A dor cortando, a dor costurando. E eu não reclamei de dor. Eu não reclamei de dor porque eu queria viver. Então, uma dor não era nada comparado com a vida. Então, fiz a cirurgia e eu só sabia chorar. Quando eles tiraram, né, aquela proteção, aí ele tá doendo demais, não sei, e sabe, assim, super preocupada. Eu falei: doutora, eu não quero nem saber de dor. A minha preocupação agora é de eu estar bem. Eu quero estar bem, eu quero viver. E assim, não tem quem não se emocione, né, naquela situação, que foi bem assim, difícil. Aí aplicou a medicação em mim, eu tomei a noradrenalina, e eu fui ficando bem, né, gente? Tava bem, né? Tava com muita esperança, muita esperança. E assim, e aí o que aconteceu comigo, né? Que fui parar no CTI.
eu dei uma sepse, né? Eu tive uma sepse, na verdade, tive uma sepse, que é uma infecção generalizada no corpo inteiro. Só que eles não sabiam por quê. O que aconteceu, né? Pra ter dado essa sepse. O que induziu a isso? No hospital, várias coisas, várias bactérias podem, né? Surgir, né? Aparecer. E como eu tava com a imunidade muito baixa, praticamente zerada, então assim, acaba sendo normal acontecer. Mas o motivo eles não encontraram, eles precisavam encontrar, eles pensaram que era uma pneumonia, fizeram exames. Pensaram que era uma outra coisa, fizeram exames de tudo, sabe? Eu tomei vários antivirais, até antivirais, né, para doenças que eles fizeram testes e também não constataram, como a AIDS, por exemplo, né? Entre outras. E tudo negativo para tais tipos de vírus. E eles me mantiveram com vários antivirais, vários antibióticos, e eu fui respondendo depois do CTI, tá, gente? Depois do CTI, que eu sei que foi Deus que operou um milagre naqueles medicamentos. Você lembra que eu falei que Deus estava tocando os medicamentos? Eu tenho certeza que Ele estava comigo e cuidou de tudo. Então, Ele tocou, sabe? Dos medicamentos do hospital, na verdade, sabe? Eu tomei os medicamentos, tomei um antiviral, tomei antibióticos e eu tava bem, sabe? Só que o que acontecia? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Em questão, assim, eu nunca fiquei no hospital por muito tempo. Então, assim, eu já estava há muito tempo no hospital e agora estava em um CTI, que assim, não tem uma TV, não tem acompanhante, né? Porque não pode ter acompanhante. A gente fica no box lá sozinho. O enfermeiro vem assim, né, pra fazer a sua higienização e tudo. Mas assim, é só você, não pode nem levantar da cama. Só quando chega uma equipe pra te ajudar. E nesse momento eu tava muito mal, né, gente? Mesmo me sentindo bem, mas os meus exames estavam horríveis, né? Então, assim, eu fiquei no CTI durante 5 dias. 5 dias naquele CTI. E assim, eu falo que foram os 5 dias mais demorados da minha vida, porque eu não tinha nada pra fazer. Não tinha nada. E eu orava, eu cantava, eu clamava. E eu ficava muito feliz quando era a hora da visita. Porque na hora da visita, minha família vinha me visitar, ficava comigo lá, eu acho que era meia hora só, né? Acho que era de 2 em 2, ou coisa assim. E eles vinham me visitar. Aí eu amava. Ai, eu ficava tão feliz, gente, é tão bom receber visita, né? Aí aconteceu uma situação, que eu sei que Deus estava comigo a todo momento. Você lembra que eu falei com vocês que eu não tomava mais água, né? Só suco, chá, e tava até difícil de beber. Na verdade, eu não me lembro quanto... Acho que eu fiquei 5 dias no hospital, assim, antes de descer pro CTI. Vou contar aqui, eu entrei na quinta, desci pro CTI na terça. Tá? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 6 dias, mais ou menos. 6 dias no hospital sem comer, né? Porque eu não tava conseguindo comer. Quando eu desci pro CTI, gente, eu tava tão bem, eu tava me sentindo bem, que eu tava querendo comer alguma coisa ou beber alguma coisa. Lá só tinha água, chá de cidreira e eu não me lembro o que tinha de comida, de lanche. Acho que era algum bolinho, alguma coisa do tipo. E tinha os almoços, né? Minha alimentação era pastosa. E eu via aquela comida e falava, meu pai amado, vou ter que comer isso. Aí, assim, né, o diretor lá da parte oncológica, ele, assim, era um amorzinho. E eu falava assim, doutor, eu não consigo tomar água. Aí ele foi lá, liberou a dieta de um suco, né, aqueles suquinhos de caixinha, porque não tinha como eles, né, mandarem um suco diferente pra mim, por causa da infecção, né, poderia chegar até o CTI. Suquinho de caixinha, até estrogonofe. No meu almoço vinha o estrogonofe. Ele mudou muito a minha dieta. Gente, e por incrível que pareça, olha pra você ver como Deus faz milagres. Você lembra que eu não conseguia deglutir nem saliva? Eu tava conseguindo beber o suquinho. Tomar o chazinho de cidreira. Eu comi, gente, assim, lógico, foi tudo muito difícil, tudo muito aos poucos. Foram 5 dias, né? Eu consegui comer um pedaço do frango do estrogonofe. Vinha maçã também. A maçã eu tirava a casca e comia a maçã bem devagarzinho. Sabe como é que eu fazia? Lembrei que era o lanchinho, era um pão.
No primeiro dia, no segundo dia, lembrei agora, vinha um chazinho de cidreira e vinha um pão de doce. Aí, como eu recebi visitas, eu tinha que ter essa ajuda, né? Pra poder molhar o pão na cidreira, né? No chazinho. E eu comia. E eu fiquei assim, acho que no primeiro dia eu não conseguia almoçar nem jantar, mas eu conseguia comer o pãozinho. Pãozinho na cidreira, molhadinho, comia aquele pão todinho. Gente, é algo tão simples, que é um pão com chá. Mas pra mim foi tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Aí a partir daí que o médico liberou meu suquinho e até estrogonofe, né, como eu relatei agora há pouco. Aí ele virou suquinho, eu tomava o meu suquinho, aí eu comi o estrogonofe, um pouquinho do frango, um pouquinho do arroz. Eu estava enjoado do arroz, mas eu voltei a comer o arroz no CTI. E foi. E outra coisa, né? Aí eu fiz, né? Eu comi direitinho, e nesse dia que eu comi o estrogonofe, mesmo que um pouquinho, eles iriam fazer um exame em mim, né? Que é a endoscopia, pra ver o que tá acontecendo, que eu não tava conseguindo deglutir saliva. Só que aí eu já tava bem, né? Eu já tava me sentindo muito bem. Aí eles fizeram, né, a endoscopia, pra depois fazer a biópsia. Fizeram a endoscopia, aí viram que eu tava com duas úlceras grandonas e tudo ferido. Só que já estava sendo cicatrizado. Olha pra você ver que coisa. Quando o médico, né, ele terminou de fazer o exame, relatou pra enfermeira e tudo, e falando, olha, encontrei duas úlceras muito grandes e muito ferimento, né, no esôfago, tudo certinho assim, só que já estavam sendo cicatrizados. Ela tomou o quê? Aí ela, ué, essa menina chegou aqui, ó, eu acho que foi um dia pro outro, chegou ontem, muito mal, e assim, eles já até piada comigo, né? Chegou muito ruim, quase morta, mas agora você vê, voltou à vida. E assim, eles brincavam real comigo sobre isso, né? Que eu tava muito ruim e do nada eu ficava muito bem, né? E aí né, o médico falou assim, nossa, nem eu tô entendendo, vamos fazer a biópsia. Vamos fazer a biópsia e vai dar tudo certo. Fizeram a biópsia, esse médico saiu, eu voltei com meu pãozinho com a cidreira e fui comendo. Eu passei 5 dias desse jeito, tá, gente? Tomando suquinho, a cidreira com o pãozinho e começava a comer aos poucos, comida sólida, nem era líquida não, era sólida mesmo, arrozinho com franguinho, tentava comer. E uma coisa aconteceu, algo muito, muito, muito bom. Você lembra que eu relatei que eu não tomava mais água? Eu fiquei muito tempo sem tomar água. Então, eu voltei a tomar água no CTI. Olha pra você ver como Deus é bom. No CTI, eu voltei a tomar água. E assim, foi algo muito assim, sabe? Eu falei assim, tava com meu irmão. Aí eu falei assim, e vinha sempre duas águas, né? E eu achei que salivar quando eu vi aquela água. Eu falei assim, abre pra mim, tomar um pouquinho. Ele assim, tá bom. Aí ela abriu, aí colocou no copinho pra mim, bem pouquinho. Aí eu só molhei a boca, né? Não enjoei. Aí, foi mais um pouquinho. Eu tomava, gente, era tipo uma colher de sopa, de hora em hora, assim, sabe? Pra mim poder acostumar. Eu fui acostumando. E quando eu saí do CTI, né, eu tava super bem, porque eu tava tomando muito líquido, né, que é bastante água, comendo. Então, assim, eu tava muito bem, né, gente? Só que aí nem tudo são flores, né? Mesmo estando no CTI, eu tive algumas situações, né, em relação a... Eu senti uma dor no coração, uma situação assim, que fizeram exames e não descobriram nada, mas eu senti, assim, eu falei misericórdia, perto de ter alta, eu passei mal, aí eu não tive alta. E outro probleminha que deu também, gente, meu potássio foi lá pra baixo. Caiu tanto, que eu não podia ficar sem tomar potássio, né? Tinha bombinha de potássio, eu tomava lá no CTI. E eles não podiam, né, subir comigo com aquele potássio tão baixo. Mas era muito baixo, gente, era muito baixo. E eu não entendia, eu falava assim, gente, eu continuo tomando essa bombinha lá no quarto, que aqui eu não consigo ver nem a luz do dia, é escuro. Assim, tem as luzes, mas são luzes artificiais. Aí, assim, mantive no CTI 5 dias por causa disso, por causa do potássio.
E eu não tava mais tendo paciência de ficar naquele CTI, né, gente? Era assim, eu ficava feliz, ficava triste. Era todo dia, era uma montanha russa de emoções. E nesse dia que eu não tive alta, que eu tava com muita esperança de ter alta, que era o quarto dia, eu comecei a chorar. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, me ajuda e tal. E assim, a equipe, né, do CTI, eles sempre faziam orações pela manhã, né? Assim que eles pegavam o turno, pela manhã e pela noite, eu acho. Eles oravam por todos os pacientes, sabe? Que tinham vários pacientes passando muito mal, situações assim, só da misericórdia mesmo, sabe? E nesse dia, uma moça assim que eu não nem lembro o nome dela mais, sabe? Eram duas pessoas que cuidavam de mim, né? Um dia o outro. E assim, eles tinham um carinho todo especial por mim, sabe? E nesse dia era ela. E ela falou assim, gente, vamos orar. Aí eles se reuniram em frente ao meu box e começaram a orar. Falavam meu nome. Deus, o Senhor cura a Ellen, abençoa que a Ellen venha a melhorar esses níveis de potássio, venha revitalizar a vida dela, venha fazer o milagre acontecer na vida dela, e orava por todos os pacientes. Mas nesse dia, eles oraram por mim em frente ao meu box. E falavam muito sobre o meu nome, sabe? Para Deus operar um milagre, porque eles viam o tanto que eu estava sofrendo e sendo forte ao mesmo tempo. Porque eles falavam assim comigo, eu não sei como é que você consegue ser tão forte, ser tão assim, acreditar tanto, mesmo estando tudo dizendo que não. Mas mesmo assim, gente, eu tinha uma fé tão grande que eu transpassava força, fé, mesmo que às vezes eu ficava meio ruizinha, né? Mas assim, eu queria mostrar que eu sirvo a um Deus muito grande, muito bom, que faz milagres acontecerem. E naquele dia que eles oraram, foi no quinto dia. E eles oraram, né, pela manhã, né? Acabou a oração, foi tudo bem. Quem podia entrar no meu box entrava, né? E tudo. E nesse dia veio a equipe, né, do CTI, né, dos médicos, dos residentes também, e fizeram toda a avaliação. Meu potássio tinha subido um pouquinho. Eu podia ter alta do CTI. Gente, quando eles falaram isso comigo, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, muito feliz mesmo.